Uma empresa sediada em certo país teve os seguintes valores nominais de faturamento em 3 anos consecutivos. Ano 1, 105 milhões, ano 2, 120 milhões e ano 3, 148 milhões, em que o cifrão indica a moeda local. Nesses 3 anos, o país passava por um cenário de inflação constante de 20% ao ano. Considerando a depreciação da moeda pela inflação, o faturamento real pode ser ordenado do melhor para o pior ano como? Antes de nós resolvermos propriamente essa questão, deixa eu te dar algumas dicas relacionadas à inflação. Afinal, o que é inflação? Segundo o próprio site do IBGE, a inflação, em resumo, representa o aumento dos preços. Tipo assim, hoje um produto custa R$100. Se daqui a um ano ele está custando R$110, ele sofreu uma inflação. Ou seja, ele sofreu um aumento do preço. E esse aumento foi de quantos por cento? Ora, se o teu produto antes custava R$100 e agora ele custa R$110, a tua inflação foi de 10%. O teu valor de 100 sofreu um aumento de 10% no seu preço. Dito isso, a gente vai abordar agora esse conteúdo de inflação na nossa questão. Por quê? Porque ele fala que a cada ano você tem 20% de inflação. Ou seja, se eu tenho hoje um produto que custa R$100, daqui a um ano ele vai estar custando R$120. Por quê? Porque a gente tem 20% de inflação. A única diferença é que na nossa questão nós temos os milhões. No teu segundo ano, tu tem 120 milhões de unidades aí de dinheiro que ele utiliza na questão. Então a gente meio que tem que voltar no passado para tentar descobrir quanto de fato esse dinheiro vale. Porque mais ou menos é assim, ó. Hoje ele vale 120 milhões. Mas quanto que ele estava valendo um ano atrás? Então o cálculo ele vai ficar mais ou menos o seguinte. Então, vindo aqui, pessoal, qual a nossa primeira conclusão? No ano 1, nós tivemos 105 milhões dessa moeda aqui local. Como nós estamos no primeiro ano, a inflação ainda não atuou sobre esse valor. Nós estamos no ano inicial. Então, de fato, o valor que nós temos para o ano 1 é 105 milhões. A partir do ano 2, a gente já vai ter que considerar agora aqui a nossa inflação. E qual que é a grande ideia por trás da questão? Ora, no ano 2, nós temos 120 milhões de moedas locais. E a ideia é tentar jogar esse valor para o passado. Tentar imaginar que, no passado, nós tínhamos um valor X que sofreu 20% de inflação e que agora se transformou nesses 120 milhões. Então, qual que é a conta que a gente precisa fazer? Ora, nós tínhamos um valor X que sofreu uma inflação, ou seja, aumentou em 20% de X, esse valor aqui vai dar igual a 120 milhões. Essa é a conta, esse é o cálculo. Nós tínhamos o valor X, sofreu uma inflação de 20% e se transformou então nesses 120 milhões que nós temos hoje. Então a gente quer descobrir o X, que seria a gente voltar e descobrir lá o valor passado. Perceba que a ideia geral da questão consiste em você jogar todos os seus valores para o ano 1. Dessa forma, você consegue compará-los e chegar à resposta da questão. Fazendo essa conta, você vai encontrar 120x dividido por 100 é igual a 120 milhões. Você consegue cancelar e de cara você vai descobrir que o x já é igual a 100 milhões. Então, o que é que a gente fez? A gente pegou os 120 milhões e jogou ele para o passado. A gente descobriu quanto que ele valia antes de a inflação atuar sobre ele. E a gente viu que ele valia aí 100 milhões de moedas locais. Então, no ano 2, a gente teve aí 100 milhões de moeda local. O mesmo raciocínio nós vamos aplicar para o ano 3. Qual que é a diferença? A diferença é que atualmente nós temos 148 milhões. Só que a gente precisa voltar uma vez e a gente ainda precisa voltar outra vez para que a gente jogue esse valor de 148 milhões lá para o ano 1. A gente vai voltar 2 anos aqui no caso. Então imagina, nós tínhamos um valor Y, esse valor Y ele sofreu 20% de aumento. Então aqui agora nós já vamos ter Y mais 20% de Y.
E esse valor aqui vai sofrer um novo aumento de 20%. Então, a gente está fazendo uma porcentagem em cima de outra porcentagem. Então, qual que é a ideia aqui? Ó? Nós vamos ter esse valor aqui, que vai ser de y mais 20% de y. Esse é o nosso meio que valor inicial. E a gente tem que somar com essa inflação, ou seja, a gente tem que somar com 20% desse valor, que é y mais 20% de y. E assim, nós vamos chegar aos 148 milhões. Fazendo todas as operações necessárias na questão, a gente vai encontrar y mais 20y sobre 100 mais 20y sobre 100 mais 20% vezes 20%, gente, dá 4%. Você pode fazer a conta aí na calma depois. De y, isso daqui tudo dá igual a 148 milhões. Somando tudo isso daqui que a gente encontrou, você vai encontrar 1,44y é igual a 148 milhões. Estou fazendo um pouco mais rápido, porque aqui é a parte mais de conta, assim, não tem muito raciocínio envolvido nessa parte. Então, o y aqui vai ser aproximadamente 102 milhões. 102,7, alguma coisa assim. Mas aqui já o fato de saber que dá 102 milhões já é suficiente. Em outras palavras, o que a gente fez de fato nessa questão? A gente pegou aquilo que foi faturado no ano 2 e a gente descobriu quanto que valeria esse dinheiro lá no nosso ano 1. A gente meio que voltou no tempo, digamos assim. No ano 3 acontece algo semelhante. A única diferença é que a inflação ela está atuando em 2 anos consecutivos e a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a gente vai ter porcentagem em cima de porcentagem. E a gente descobriu que se a gente pegasse esses 148 milhões e levasse ele lá para o nosso ano 1, a gente teria aí 102 milhões. Por isso, se a gente fosse ordenar do melhor para o pior ano, o melhor ano seria o primeiro, o intermediário seria o terceiro e, por fim, nós teríamos o segundo ano. Por isso, a resposta é letra B de bola. Lembrando, essa é uma questão não tão convencional de porcentagem. Em geral, quando a gente trabalha com porcentagem, a gente tem um valor, sobre esse valor incidem juros e geralmente a gente quer saber o valor final. Aqui é como se a gente já soubesse o valor final e a gente agora quer voltar no tempo para descobrir o valor inicial. Essa questão tinha que ter ficado muito atento. Espero que eu tenha ajudado vocês. Um abração, bons estudos e valeu!